sou o Vítor Moutinho. Se ouviu alguns dos episódios anteriores, percebeu que o Entender é um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade. Tenho registado estes momentos para que todos possamos entender os desafios que o aparecimento de um vírus pandémico, como é o caso do coronavírus SARS-CoV-2, provoca nas pessoas. A rapidez com que este malandro se atravessou no caminho de toda a gente foi de tal forma estonteante que apanhou dezenas, para não dizer milhares de pessoas desprevenidas. A conversa de hoje é sobre observação médica em isolamento. Desde as 0 horas do dia 17 de março, a região administrativa especial de Macau passou a exigir a todas as pessoas que chegassem ao território uma observação médica em locais designados durante 14 dias. A Sofia Mota é professora. Durante o início da crise, reuniu um conjunto de equipamentos de proteção e outras cenas e foi entregá-los à família em Portugal. A rapidez das decisões das autoridades de Macau para proteger a população quase a apanhavam desprevenida. Mas mesmo correndo contra o tempo, a Sofia não escapou à necessidade de ser fechada num quarto de hotel durante 14 dias. Falo hoje com Sofia Mota, professora, que teve uma experiência peculiar, ela e algumas dezenas de portugueses, entre outros cidadãos, que depois de chegarem ao território de Macau, provenientes da Europa, e em particular, no caso dela, de Portugal, foi para um confinamento de 14 dias. Não foram umas férias extra, mas foi uma prevenção extra. Olá, Sofia. Obrigado por teres aceito esta pequena conversa para que possamos entender como é que é o confinamento. Queres-nos contar um pouco, primeiro, estavas em Portugal de férias? Não fui a Portugal por preocupação, tanto é que eu só fui a Portugal uma semana e meia, por preocupação com a minha família. Portanto, a coisa já sabia que estava a caminho de Portugal. Não se pensava que despoletasse mal eu aterrasse, praticamente, que aquilo explodiu substancialmente, mas fui entregar, levava máscaras comigo, desinfetante das mãos, etc. Levava para deixar à minha família, não é? Porque na altura já antevia-se o que iria acontecer e ninguém estava com acesso a nada e as pessoas, nomeadamente a minha família, que sabia que eu estava cá, já estava sensibilizada para esta situação, ao contrário da maioria das pessoas. Então, pronto, eu estava preocupada e aproveitei e resolvi ir uma semana e meia a Portugal. Foste numa ação preventiva para Portugal, acabaste depois no regresso de seres tu que levaste com a prevenção em cima, não é? Sim, basicamente, quando chego a Portugal ainda estava tudo, estava a começar a explodir. 2 dias depois já estava tudo a ser cancelado, foi tudo muito rápido. Eu cheguei, não se passava nada praticamente e de repente as coisas foram muito rápidas e acabei por viver uma espécie de quarentena também em Portugal. Não andei lá a passear propriamente de um lado para o outro, nem coisa que se pareça. Acabei, como apanhei a coisa a começar a ferver, digamos assim, acabei por também ter uma espécie de quarentena enquanto lá estive. Mas tinhas a noção de que terias de transmitir alguma informação adicional às pessoas em Portugal? Achavas que elas não tinham informação suficiente? Qual é que foi o cenário que deparaste quando lá chegaste, pelo menos dentro daquelas pessoas que te são mais próximas? As pessoas que me são mesmo mais próximas, né, da minha família, alguns amigos, já há muito que me perguntavam coisas sobre isto do Covid, porque
nós já estamos nisto há uns meses, então quem estaria na China ou em Macau ou nesta zona teria alguma experiência, mas o que eu senti da maior parte das pessoas foi que eu não percebia nada precisamente por estar na China ou em Macau, porque na Europa é tudo completamente diferente, ou seja, o que eu senti acabou por ser uma arrogância também, não das pessoas mais próximas, mas de outras, de como se o facto de eu falar em máscaras fosse quase absurdo num contexto europeu. Olha, vem aqui a Alien da Ásia ensinar-nos como nos devemos comportar. Exatamente. E eu não ia com qualquer intuito de informar mais ou nada disso. Eu ia, uma coisa muito simples, chegar, deixar as minhas coisinhas, estar um bocadinho com os meus pais, e ainda bem, porque agora não sei quando é que eu vou estar com eles. Muito provavelmente já não será este ano, não é? Ainda bem que o fiz, dadas as circunstâncias internacionais, mas não era nada disso, mas obviamente que isso calhava em conversa, e quando eu falava de máscara, lá está, tirando as pessoas que me eram mais próximas, a maior parte muita gente achava que era absurdo. Isso é lá na Ásia que vocês usam máscaras e a máscara não faz nada, e olha para a televisão que é o próprio governo que diz que a máscara é nociva. Pronto, uma pessoa perante isto não é, cala-se, também não fala mais, deixa-se estar sossegadinha. Mas dentro dos hábitos que foram incutidos, que tu aprendeste aqui em Macau, tal como eu aprendi, e que nos foram ensinados, do género de vamos usar a máscara, vamos lavar as mãos, vamos ter atenção à etiqueta respiratória, vamos manter-nos afastados, fiquem em casa. Achas que conseguiste contribuir pelo menos para que os teus familiares diretos... Os meus familiares diretos já estavam muito sensibilizados para isso e já o faziam. Porquê? Porque tinham-me aqui e acompanharam todo o meu processo aqui em Macau, no dia-a-dia, tudo. Quando os casinos fecharam, quando tudo esteve fechado, viam-me andar de máscara na rua quando nós saíamos, ainda no início, isto em fevereiro. E agora, o que é que eles te dizem? Não, mas ainda relativamente à contribuição, eu levava daqueles frasquinhos pequenos de desinfetante e sim, quando ia tomar café com os meus amigos, levava e desinfetava as mãos, desinfetava as coisas, e eles começaram a fazer o mesmo também, alguns. E depois, quando a coisa começou a despolutar muito mais e a ser mais preocupante, já era de trato geral. A máscara é que era teve muita resistência. Muito incomodativa. Sim, parece que era uma coisa mesmo do outro mundo, que não fazia parte da Europa. Não digo para a minha família, mas nem para os amigos mais próximos, mas para outros. Tu em particular... a prevenção acho que é o segredo desta coisa, só pode ser o segredo desta coisa. Tu em particular, estando cá no início da crise em Macau, tiveste algum cuidado pessoal extra para além daquilo que estavas habituado a fazer no dia-a-dia? Mudaste algum hábito? Começar pelas máscaras, sim. Começar por aí, mudei completamente. Agora também nunca ando sem um fresquinho de desinfetante na carteira. Coisa que eventualmente anda ali. E não anda ali parado. Às vezes dou por mim, quando saio dos autocarros, no momento do autocarro, dou por mim, tiro o frasquinho e passo nas mãos. Isto já virou um ato diário, um ato do cotidiano, que acontece várias vezes durante o dia. Sim. Mas, por exemplo, reduziste a intensidade de andar nos transportes públicos? Por exemplo, eu passei, eu em cada semana, se andasse 14 vezes, passei a andar 0, ou se andava 7, deixei de andar. Tiveste alguma preocupação em deixar de andar de transportes públicos? Não digo na fase em que ficaram fechados os casinos, ficamos fechados em casa, aí estava toda a gente fechada. Exatamente. Mas quando voltou a reabrir? Não, é assim, Macau sempre teve desde o início uma situação um bocadinho especial, não é? E acho que se instaurou aqui de alguma forma um clima de confiança, apesar não, se calhar porque toda a gente tomava as medidas que deveria tomar a nível pessoal,
acho que havia aqui um certo sentimento de confiança. Ok, as medidas estão a ser tomadas, está toda a gente a cumprir, ok, que um azar pode acontecer, mas esta confiança subjacente, pelo menos da minha parte, fazia com que eu tentasse ter uma vida normal, não será a melhor expressão, mas tentasse fazer, dentro daquilo que eu tinha para fazer, tentasse fazer o meu dia-a-dia. E as minhas coisas, e o meu trabalho, etc. Apesar de não ir para a escola, mas tinha outras coisas que podia fazer, e isso fiz. E acho que isso se deve muito à confiança. Acho que houve confiança desde o primeiro momento aqui, e os números começaram a confirmar essa confiança. Achas que a população respeitou as normas e seguiu os conselhos? Certeza, isso é que não ponho isso minimamente em causa. E foi graças a esse respeito geral que as coisas correram felizmente como têm corrido. Não é? Houve um conjunto de medidas que foram progressivas ao longo das semanas e algumas medidas até diárias, e tu foste apanhada numa das correntes dessas medidas, do fecho sucessivo das ligações, quer com Hong Kong, quer com países onde a situação epidémica estava a piorar, e portanto, quando tu te começas a perceber disto que está a acontecer e que há um lockdown a Macau preventivo, estás fora do território. Exatamente, fora do território, e assisti ao filme todo, a assistir notícias a mudarem de 3 em 3 horas, vá? Ou a suscitarem dúvidas a este ritmo. Não, foi Queres contar como é que foi o filme, com legendas, por favor? Foi um stress. Eu tinha uma passagem comprada de regresso, já quando eu comprei para ir, comprei o regresso para o dia em que vim. Foi o último dia da Europa também com os céus abertos. Foi no dia em que foi decretada emergência nacional em Portugal. Foi a Resves Campo de Ourique. E até lá, ouvia de pronto, Hong Kong vai fechar. Tu como é que eu agora chego a Macau? Se eu vou para Hong Kong. Pronto. Depois pensei, o governo há de fazer alguma coisa, não é? Assim, mas lá está, sempre em stress. O governo está a negociar um corredor especial. Vamos ver, pronto. Ok, isto já estava assim um bocadinho alinhavado do corredor especial. Ouço, vão ser cancelados os voos para fora da Europa. Então, mas agora o problema já não pode não ser chegar a Macau. Pode ser conseguir sair daqui. A Comissão Europeia vai reunir António Costa de quarta-feira a partir da meia-noite, ou seja, na quinta-feira a partir da meia-noite. O meu voo era na quarta-feira, mas o António Costa falou em quarta-feira à meia-noite, portanto 24 horas antes ainda me apanharia a mim. Os céus vão fechar. Ele enganou-se, ninguém pode dizer isto, é a seguir. Ou seja, isto foi, desde que eu cheguei a Portugal, bem, passado 3 dias, começa esta ansiedade de todos os dias ter alguma notícia que punha em causa o meu regresso ao território. Todos os dias. Quando o avião levantou o voo a Lisboa, eu só acreditei quando aterrei em Hong Kong. Porque ainda podia acontecer qualquer coisa na escala, não sei. Podia chegar à escala e não ter ligação com Hong Kong. E não ter ligação com Hong Kong. Aconteceu a imensas pessoas em que fizeram o primeiro voo de ligação, não estou a dizer só portugueses, mas de outras zonas da Europa, em que saíram com direção a Hong Kong, fizeram escala e já não temos pena. Hong Kong já não recebe o voo. Pois, e esse era o meu receio. Mas de facto, pronto, o avião levantou o voo em Lisboa e mentalizei que era passo a passo. Bem, agora é chegar ao próximo destino. No próximo destino é conseguir apanhar outro avião para chegar a Hong Kong. Que sabia que depois, uma vez em Hong Kong, havias de chegar a casa. Havia de chegar a casa e as coisas já estavam orientadas, sim. E já tinhas a noção de que irias ficar confinada? Que irias ter umas férias forçadas? Eu tive isso 3 dias antes de... Não, sim, 4 dias antes de embarcar. Até aí eu já sabia. Aliás, quando eu saí,
não havia quarentena obrigatória sequer em casa. Okay? Também, quando estive lá fora, percebi que quando chegasse teria que ficar 14 dias em casa. Tudo muito bem. E 4 dias antes de embarcar, percebi que afinal a minha casa ia ser outra. Mas aí as preocupações eram tantas que já era, digamos assim, um mal ou menos. Eu digo um mal não considerando isso um mal, porque acho que foi uma medida extraordinária mesmo. Mas lá está, tudo isto, eu já estava pronto, quando chegar a Macau tenho que ficar em casa. Passados uns dias, pronto, quando chegar a Macau não é em casa que eu vou ficar, vão-me buscar para um hotel. Foi muita emoção em muito pouco tempo. Com todas as vicissitudes, sim, e isso me permite incertezas, isso me permite em confidência, que é começaste também a pensar na tua alimentação. Tu és vegetariana, estar 14 dias num hotel com gostos peculiares e agora? Será que se vão lembrar que pronto, não é? Tudo conta, não é? Mas foi um processo doloroso. Eu acho que pelo menos até entrar no hotel, que não deu tempo para a dor. Eu ia dizer se foi doloroso. Estavas com muita ansiedade entre a chegada e o momento em que, pronto, a partir de agora já estou cá, mas vou ficar no hotel e, portanto, estou relaxada. Não. Tiveste ali alguns momentos de ansiedade. Ficar confinado num quarto é sempre um cenário um bocadinho assustador. Ninguém quer. Nem quando está doente, não é? Não. Não. E este também foi. Agora, se eu senti propriamente agora durante o período da quarentena, da estadia no hotel, naqueles 14 dias de hotel, tentei ter uma rotina, tentei ter o meu tempo. Eu estava a trabalhar a partir de casa, portanto neste caso estava a trabalhar a partir do hotel, o que foi muito bom, ter ter coisas para fazer, coisas de responsabilidade que me ocupavam o tempo. Realmente uma pessoa quando está num quarto e durante algum tempo, pensa um bocado, e se calhar dá muito valor às coisas, dá muito valor às coisas. Posso fazer uma pergunta? É verdade que estando num quarto o dia tem 24 horas? Acho que sim, acho que se pode dizer que o dia continua a ter 24 horas estando num quarto. Mas foram longas 24 horas ou umas 24 horas mais curtas? Depende, porque houve dias, a primeira semana eu estava de jet lag e passou muito rápido. Eu comecei a sentir o quarto na segunda semana. Na primeira estava muito desorientada ainda do jet lag e tinha que trabalhar com o jet lag, estava aí a fazer mais umas coisas, e fazia exercício também e pronto. Na segunda semana nem era tanto o estar no quarto, era o facto de não podermos abrir as janelas, era não respirar ar. Isso sim começou a mexer comigo. Eu olhava para a rua e eu só queria sair dali para respirar sem ares condicionados. Basta por isso que eu estava a dizer, damos valor a outras coisas, nomeadamente à possibilidade de respirar normalmente, nem que seja um ar pesado e úmido como o que temos cá, mas até desse Tu estando em confinamento, tinhas alguma obrigatoriedade de comportamento dentro do quarto? Não. Perante as autoridades que estavam a supervisionar o hotel onde estavas? Eu não podia sair do quarto, mas sair mesmo. Daquela porta eu não podia pôr um pé fora daquela porta. Eram essas as diretrizes. E depois tínhamos as rotinas, não é? Do dia. Eu acho que tu não és fumadora. Desculpa, eu acho que não és fumadora. Ou és? Às vezes. Ocasional. Conseguias fumar? Conseguia.
Não há problema em dizê-lo, apesar de que em Macau é proibido fumar. Eu não perguntei a ninguém. Não perguntei. Também ninguém me disse nada. E é verdade, porque houve situações em que as pessoas eram fumadoras e tiveram que pedir autorização, e eu sei que houve algumas dificuldades, houve outras pessoas que lidaram mais ou menos bem com a situação, mas o facto de Macau ser uma terra onde é proibido fumar em espaços fechados criou mais ansiedade a outras pessoas. Por isso também estava a perguntar a ti se houve alguma flexibilidade para que alguns dos prazeres pessoais pudessem ser concretizados. Mas não houve. Relativamente, por exemplo, eu tive amigos que, a precaver esse problema dos cigarros, me abasteceram com pastilhas de nicotina para 5 meses. Não fosse o diabo de selas, já que ela tem de ficar num quarto, pelo menos esteja em paz. Pronto, eu não perguntei a ninguém se podia fumar ou não. Mas foi. Tinha filho, mas bem, não perguntei a ninguém e ninguém me disse nada. Portanto, não terá incomodado, acho eu, também. A situação. Mas o simples facto de teres estabelecido uma rotina própria deve-te ter facilitado a gestão do dia-a-dia. Muito. Era muito simples. Às 8 da manhã entregavam um pequeno almoço, às 10 íamos medir a febre, entre o pequeno almoço a febre, fazia exercício. Por exemplo, estas coisas. Depois trabalhava, estava em comunicação também com muita gente. Quando uma pessoa está nestas situações, pronto, também as pessoas preocupam-se connosco e comunicamos muito com o exterior. À tarde também trabalhava, via a conferência de imprensa todos os dias para perceber o estado das coisas, e acompanhava as notícias. Para quem nos está a ouvir, essa tua rotina era diária, 14 dias a medir a temperatura, quantas vezes ao dia? 2, uma de manhã e uma à noite, mais 10 da manhã até às 8 da noite. E exames? Eram-te realizados exames? Sim, foram realizados 2 exames, um no terceiro dia, salvo erro, e outro no penúltimo dia. 2 exames. A equipa médica, uma equipa muito simpáticos, com uma santa paciência, porque ninguém gosta de ter um cotonete deste tamanho, já pelo nariz acima. Eu já vou com 3. Portanto, já começa a ser... Já começas a ter mais um e estás a dar uma ação de formação? Sim, como utilizar a zaragatoa. Mas, sim, tive essas 2 vezes, tive telefonemas dos serviços de saúde, telefonemas da polícia, mas a perguntar se estava tudo bem das autoridades. Isto a nível estatal de entidades oficiais. Sim, tínhamos estes procedimentos. Depois, a nível do hotel, também não tenho nada a dizer. Disseste há bocado, sou vegetariana e disse isso, e a partir do momento em que disse isso, foi logo no primeiro dia, tiveram cuidado de me fazer de ir de encontro às necessidades das pessoas que lá estavam. Eu acho que nunca ninguém quer ser fechado num quarto hotel, nem contra a sua vontade, nem com a sua vontade. Neste caso foi uma medida preventiva que foi tomada pelo governo de Macau no sentido de proteger a população. Isso coartou a tua liberdade. E pergunto isto e vou dar algum tempo para pensar, contextualizando, que é, eu tenho falado com algumas pessoas no território sobre esta situação do confinamento e muitas delas dizem que se sentiram defraudadas dos seus direitos e das suas liberdades pelas medidas que foram impostas em Portugal por causa do confinamento, não deixarem as pessoas circularem livremente, não deixarem sair à rua, não poderem ir ao café,
em algum momento, sempre que ouvias estas mensagens de Portugal e depois de teres estado fechada 14 dias num quarto por mera prevenção, sentiste que te coartaram a liberdade? Vou responder por partes, pode ser? Claro. É que é muito complexo, por isso é que eu também estava-te a dar o tempo para pensar, não é? Sim. Acho que talvez tenha havido mais restrições à liberdade de circulação em Portugal do que houve em Macau. Acredito que em Portugal terá sido muito mais proibitivo as pessoas não podem sair de casa. Em Macau, mesmo quando os casinos fecharam, e Macau teve parada, e realmente todos nós evitávamos sair de casa, mas não houve esse tom proibitivo. Tanto é que, se eu quisesse, podia perfeitamente descer a minha rua, apanhar um autocarro que iria vazio e ir à casa de um amigo ou de uma amiga. E fazia isso com confiança. Em Portugal acho que isso não acontecia. Por isso acredito que, de alguma forma, as medidas na Europa acabaram por ser muito mais proibitivas do que qualquer uma aqui. Quanto ao confinamento em hotel, acho que não me retiraram liberdade nenhuma. Que é uma medida radical, não é? Curiosamente. E nessa medida, não me tiraram a liberdade. Deram uma possibilidade de ter muita responsabilidade no sentido da prevenção, e deram-me essa possibilidade ao permitir que eu pudesse ir para um local. Eu vinha de uma região endémica, não é? Já era. E por muito que eu tivesse tido cuidado, por muito que eu já tivesse a escola toda dos meses antes em Macau, tal, os azares acontecem sempre e nestas coisas nunca sabemos como, não é? Portanto, podia ser uma pessoa à chegada, podia ser uma pessoa de risco. Eu não senti isso como privação de liberdade. Eu senti isso, isto é necessário. E isto é a única forma. Não só é necessário, como é a única forma. E ainda bem que me possibilitam fazer isto desta maneira. Não é? Que tenho esse privilégio, digamos assim. Estou-me a fazer entender, Vitor. Sim, o que eu ia agora dizer era que ainda nesta semana que estamos a correr, houve o primeiro voo entre a China e a Alemanha, com um conjunto de empresários, e à chegada, se não houvesse o controle da temperatura e o controle do teste da Zaragatoa, não detectavam que um deles estava infectado, e isso veio a acontecer. E, portanto, é uma forma preventiva de que o vírus não se transmita. Exato. Não, eu sou totalmente a favor desse tipo de medidas. Totalmente. Isso é uma maneira de evitar a morte de muita gente. Mas sabes uma coisa que a mim me espantou foi que eu só gostava era nós alertar. Uma das coisas que me espantou foi, mesmo com o nosso alerta daqui da Ásia, por exemplo, a medição da temperatura. Houve medição de temperatura nos aeroportos internacionais de Portugal, mas se calhar ela não era visível, para não dizer outras coisas. Eu passei nesse aeroporto 2 vezes, uma chegada e outra à vinda. Em nenhuma das duas tive medição de temperatura. Em nenhuma das duas vi máscaras. À vinda já vi, quando regressei, mas mesmo assim muito pouca gente. Quando eu cheguei a Portugal, cheguei ao aeroporto, tudo a funcionar. Eu vinha de Hong Kong, toda a gente de máscara, não é? Tinha parado em Istambul, feito uma escala em Istambul e depois cheguei para Portugal. E eu parecia um métier a desinfetar os carrinhos do aeroporto, sabes? Os carrinhos de...
As bagagens. Eu de máscara, óbvio. Eu de máscara, uma super máscara que eu tinha arranjado, né? Desinfetar carrinhos, pôr as malas e tal, desinfetar a mão. Eu fui para Portugal, mas não era para infectar ninguém, portanto eu tinha que ter todos os cuidados. Cheguei ao aeroporto de Lisboa e tive todos os cuidados que já levava à escola daqui, obviamente, mas eu era vista como um extraterrestre. Normal. Eu cheguei, era a única pessoa de máscara dentro daquele aeroporto, a única. Mas nem te perguntaram de onde vinhas? Não, acho que pensaram que eu era tontinha, só olhavam para mim lá. Afastavam-se, algumas pessoas até se afastavam de mim, se calhar era aquela mentalidade de estar de máscara, estar doente. Não tive nenhum controle, nem à ida nem à vinda. Em Portugal não tive. E essas medidas eram fundamentais. O controle de temperatura em Macau também foi o que foi. Ao que sei, muita gente foi rastreada na nossa segunda vaga pela uma coisa tão simples como a medição de temperatura. Não apanha aos 100%, claro que não. Mas se apanhar 10%, são menos 3 ou 4 casos que vão infectar mais 3 ou 4, que vão infectar mais 3 ou 4 cada um. Exponencialmente isso se calhar vale a pena, não é? Já vale a pena se por si. Voltando então atrás à parte do hotel, tu foste rastreada antes de entrar no hotel, chegaste ao hotel, instalada, rotina dia a dia, testes, medição da temperatura. Queres contar-nos mais alguma coisa para que as pessoas possam entender de que de facto estar em confinamento não é perder a liberdade, não é ficar restringida nos teus movimentos, mas foi uma ação de prevenção comunitária. Prevenção comunitária, sim, e de fazer parte de um todo e não querer dar cabo desse todo, que é a comunidade em que vivemos. Nós não queremos fazer mal à comunidade em que vivemos. Acho eu, deve ser isso. E não queremos que ela nos faça mal a nós também. Não é um drama estar num quarto de um hotel, não. Vejamos, o hotel também era muito jeitozinho. Gostei muito do hotel, onde tive a sorte de ir parar, a nível de conforto. É uma questão de alterar rotinas e de nos adaptarmos e pensar, bem, isto é um mal necessário, mas eu não estou... Primeiro, não estou doente, espetacular. Se eu estivesse doente e no hospital era bem pior, não era? Começa logo por aí. Se calhar isso também se estivesses doente já não ficavas no hotel. E se calhar estava muito mais desconfortável no hospital. Porque as camas daquele hotel são muito jeitosas. É muito confortável. Passando, ainda não falamos no nome. Mas pronto. Não, estou a tentar evitar. Não interessa para a conversa. Não interessa para a conversa. Mas não, depois, lá está. É tentar. Às vezes já podemos imaginar que estamos numa semana de muita chuva, que não dá para ir para a rua, que é desconfortável ir para a rua. Pronto. Então, tiveste algum momento de desespero no hotel? Não tive. Do género de vou agarrar a cabeça, deixa-me trepar paredes. Não. É hoje que me tiram daqui. Não, eu estava numa situação em que via a minha casa do quarto do hotel. Isso é mais desesperante. Mas o que é já ali. É aquela coisinha ali. Subi esta montanhita e estou em casa. E ficava ali. E estava em casa. Ficava ali. Exato. E via todos os dias, acordava, abria a janela, abria as cortinas e ali estava a minha casa. Mas não é nenhum drama, não é violarem a nossa... Há outras violações de liberdade mais subtis, se calhar, que são muito mais dolorosas e mais graves do que esta aqui, que é bastante pragmática e que não é... É necessário para que não nos matemos uns aos outros sem querer. É simples. E uma vez isto na cabeça, acordamos, tomamos o pequeno almoço, fazemos exercício, que eu agora também faço, e foi uma rotina que também me ajudou muito.
no período em que lá estive. Falei com pessoas, li, trabalhei, escrevi, eu já escrevi em tempos antes de profissionalmente, obrigado, profissão, e voltei a fazê-lo, pensei, lá está, comecei a dar muito valor, já dava, mas esta coisa do respirar, de estar bem fisicamente é muito importante também. Chegaste a pensar que estavas a viver um cenário de apocalíptico ou de ficção científica, vulgo filme Contágio? Eu ainda não vi o Contágio, mas consigo imaginar, acho que ainda estamos a viver nesse filme, se calhar não em Macau, mas acho que o mundo está a viver esse filme. Vou-te pedir apenas que recordes, se é que tens memória disso, e deve ser bem presente, o teu minuto a seguir a que entregaste a chave do quarto do hotel quando saíste no 14º dia. Como é que foi? Portanto, nós saímos do quarto, eu quando saí daquela porta e estava no corredor, não estava fora do hotel. Saí do quarto quando eu vi no corredor e que podia ir por aquele corredor afora, só essa sensação é inexplicável. Pois, primeira sensação de que o último teste não deu positivo. Isso era um stress. Fazia-se um teste e lá estava eu até ao dia seguinte à espera que não me batessem à porta a dizer temos aqui um carro especial para si ali para o São Januário. Felizmente isso nunca aconteceu, mas havia aquele intervalo entre o teste e o dia seguinte, quer queiramos quer não, por muito que nos sintamos bem, há sempre um bocadinho de nós que caramba, qualquer coisa mal. Ainda bem, faltou assim um bocadinho. Depois fizemos check-out, passámos pelos serviços de saúde também, e a primeira coisa que eu fiz quando saí da porta para a rua foi baixar a máscara e dar um berro. Não, e respirar ar, sentir um ar que não seja condicionado. Foi. E depois fui para casa satisfeita e não massacrada, não nada. Foram 15 dias. Foram 15 dias que evitaram, se calhar, coisas muito graves aqui em Macau. Os meus e os de todos, não é? Moras na Taipa, eu moro na Península de Macau. Eu já moro na Península de Macau também. Mudaste agora recentemente. Mas na altura estavas na Taipa, sim. Para além de respirar fundo, começaste a ouvir os pássaros? Recomecei que eu ouvia os pássaros todos os dias de minha casa e sim, e fui para a montanha ouvi-los melhor. A montanha que fica atrás de minha casa. Achas que houve uma limpeza no local e que começaste a respirar ar mais puro e ouviste
havia menos barulho, não é? Há menos pessoas na rua, não é? Mas havia menos barulho. Isto notou-se muito no início, quando o Macau fechou e quando recomeçou a abrir aos bocadinhos os serviços, etc. Não sei. De repente via-se Macau, coisa que normalmente não se vê, não é? Porque ou está muita gente, ou está muitas nuvens. Sai da frente que eu quero passar. Exatamente. Acho que foi a primeira vez que vi Macau a sério. Eventualmente o ar estaria melhor também, mas isso eu já não digo. Eu só sei, a minha ânsia era tanto a nível pessoal de respirar qualquer ar sim, e depois fui para a montanha, fui para o verde, fui nesse dia, no próprio dia em que sim. Se tivesse a oportunidade de carregar na pausa da tua vida, sim, e disser assim, aqui agora vou escolher um momento lá atrás que quero recuperar e que não quero perder. Mas desta aventura toda? Sim, da pré-pandemia. Da pandemia? Da pré-pandemia. Pré-pandemia tu tinhas uma rotina, tinhas estabelecidas rotinas. Sim. Essas rotinas foram completamente alteradas. Tens agora uma nova adaptação, tens que usar máscara, tens de ter 1001 cuidados, os afetos estão afastados. Carrega agora na pausa e qual é a parte que tu não queres perder? A pandemia. Desculpa, não percebi. Dos meus anos que antecedeu a pandemia, eu estava foi uma bela festa, com toda a gente, tudo a falar em viagens. Mas daqui a tempo vais recuperar outra vez esse dia de anos, não é? Não, aliás, tenho dois momentos. Tenho esse dia que antecedeu precisamente o começo, o início do caos. Foi aí o início na semana a seguir começaram a aparecer os primeiros casos, e outro foi quando fui a Portugal estar com a minha família, apesar de ser em plena pandemia. Também era imediatamente antes da pandemia, em que tudo estava normal e as festas de anos e os planos de viagens e eu ainda viajei a seguir e voltei em que estava tudo a funcionar, e foi assinalado uma festa, alegria, boa disposição. Por isso é que eu digo esse dia, porque estava muito boa disposição, muito bem disposto. Achas que as pessoas agora andam mais tristes na rua? Em Macau não noto isso, também não lhes vejo bem a cara, não é? Não há máscaras, está toda a gente de máscaras. Mas não. Acredito que em Portugal, as pessoas estão muito preocupadas daquilo que eu vejo, muito preocupadas, mesmo com as próprias situações económicas e pessoais, não é? Isto é muito dramático. Sofia, como é que vão ser os próximos tempos? Como é que tu vais lidar com os próximos tempos? Eu diria, não se sabe se a qualquer momento as fronteiras podem abrir, mas o que é que tu pensas fazer no teu dia-a-dia daqui para a frente? Bem, isso já houve algumas alterações, não é? Nomeadamente no que diz respeito a deslocações. Já houve muitas. Não sei, depende das fronteiras. Agora acho que estamos num ponto de incerteza, não é? Mas parte do princípio que as fronteiras vão abrir. Não vais ter medo de viajar? Não. Não vais ter medo de chegar a um país e dizer assim, epá, e agora? Isso pode acontecer. Eu sei que tu gostas de explorar, gostas de andar a pé, gostas de visitar aldeias, gostas de contactar com a população, gostas de estar com eles, gostas de partilhar. Por isso mesmo é que eu estou-te a fazer esta pergunta, porque sei que tu gostas de viajar. Vou tentar ir a sítios que estejam tranquilos, não é? Aliás, mas a gente não sabe. Hoje está tudo não, bem, mas também não podia, porque senão também não é que um bicho de 7 cabeças. Então, se eu não posso viver, porque a incerteza agora vai estar lá sempre. Eu tenho que aprender a viver com a incerteza e aprender a confiar também um bocadinho.
Porque se vivemos eternamente a desconfiar disto e com medo, não morremos do mal, morremos da cura. Salvo seja. Não é? Pode ser altamente angustiante. Esse medo permanente não pode. As pessoas podem reagir muito mal a isso também. Acho que, obviamente, que não estamos aqui feitos malucos. Olha, que se lixe, vou para ali. Não. Há uma que escolher cuidadosamente os lugares. Para já. E ir, é capaz de ir haver um apertozinho no coração. Mas acho que já temos uma escola muito grande para nos tentarmos proteger, para nos sabermos proteger ao máximo. Depois, pronto, é tentar levar as coisas para o melhor e tentarmos estar protegidos, mas daí a estar ok, agora tudo pode acontecer e pode acontecer a qualquer momento, tudo bem. E agora isto vai despoltar esse receio, pôr-nos à flor da pele, não é? Ai, mas eu não quero ceder a isso. Qual é o teu próximo destino? China continental. Sofia, também obrigado. É o mais viável, não é? Aparentemente vai ser dentro das restrições que se vão levantar a nível mundial, aparentemente parece ser aquela que nos vai dar mais flexibilidade de circulação, pelo menos aqui na zona sob a administração do governo chinês. Sofia, muito obrigado pela tua disponibilidade e por estas palavras que contaste. Obrigado pela tua força de teres conseguido aguentar estoicamente o confinamento e para proteger a população e todos nós que aqui habitamos em Macau. E mais uma vez agradeço-te por teres partilhado comigo esta tua pequena parte da privada. Obrigada, Vítor, pelo convite. Envolvidos quase 6 meses desde o início da crise pandémica, as observações médicas em Macau ainda continuam. Quem chega ao território proveniente de zonas de grande incidência epidémica tem de ser isolado durante 14 dias. O Entender fica por aqui. Se gostou deste podcast, clique no botão subscrever ou naquela ligação que diz seguir. Se o fizer, prometo que será avisado quando for publicada uma nova conversa e não dará o seu tempo como perdido. Sou o Vítor Moutinho. Voltarei em breve.